Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, semana passada nós vimos a Europa com temperaturas inimagináveis, mesmo para o verão europeu. O que isso significa e o que isso traz de preocupação para o chamado aquecimento global? Nos últimos dias, a Europa viu os recordes de temperatura ao longo de muitos anos. Paris atingiu 42 graus centígrados, a mesma temperatura na Alemanha. Bélgica e Holanda chegaram a 40 graus e a Inglaterra, com 38 graus centígrados, também atingiu seus níveis mais elevados. Nesta coluna, quero dar continuidade ao tema do meio ambiente, tendo em vista que posições do governo brasileiro em matéria de aquecimento global e em outros temas de meio ambiente negam verdades científicas e podem ser irreversíveis, ou seja, podem sujeitar a população brasileira a uma situação que não seja passível de reversão. Na semana passada, tratei do desmatamento da Amazônia, que vem crescendo de maneira muito acentuada. E agora quero abordar o aquecimento global. São temas interligados, pois o desmatamento é um dos fatores do aquecimento global, que é causado justamente pelo impacto do ser humano na natureza, com a queima de combustíveis fósseis e outros fatores como o próprio desmatamento. E, professor, quais são as consequências disso para o planeta e para a própria raça humana? Essa atividade gera o aumento da temperatura média da atmosfera da Terra e da água dos oceanos, intensificando o chamado efeito estufa e afetando dramaticamente o ecossistema terrestre, o que pode representar um risco, inclusive, para a própria sobrevivência da espécie humana. Os efeitos do aquecimento global são evidentes. A elevação das temperaturas, não só na Europa, mas o próprio Brasil tem vivido um inverno marcado por temperaturas muito elevadas. Também o degelo no Ártico e na Antártida são fenômenos visíveis do impacto do aquecimento global no nosso ambiente. A comprovação científica dessa realidade é evidente. Valeu, inclusive, o Prêmio Nobel da Paz de 2007 ao painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, conhecido pela sigla IPCC. Esse painel reúne justamente cientistas do mundo todo que sistematizam o conhecimento sobre mudança climática. Esse conhecimento tem sido muito importante. Um dos resultados foi o Acordo de Paris de 2015, um tratado internacional que estabeleceu compromissos para a redução das emissões dos gases que geram efeito estufa, vindo na sequência da Convenção sobre Mudança Climática de 1992 e do Protocolo de Quioto de 1997. O Brasil é parte do Acordo de Paris, mas o governo atual do presidente Bolsonaro vem trabalhando ativamente contra o Acordo de Paris. Na prática, querem inviabilizar que o Brasil atinja seus objetivos. A evidência mais concreta é o conjunto de ações que evitam o combate ao desmatamento, pelo contrário, acabam estimulando o desmatamento, o que contribui para deixar de ter eficácia o Acordo de Paris. O acordo Mercosul-União Europeia, celebrado, no entanto, recentemente, ele estabelece, no artigo 6º do capítulo dedicado ao desenvolvimento sustentável, a obrigação dos países, partes do acordo, e aí inclusive o Brasil, que é parte do Mercosul, de respeitarem a Convenção sobre Mudança Climática e o Acordo de Paris. Isso está dito de maneira taxativa. Isto obrigará, então, o atual governo a reverter a sua posição de negação da importância do Acordo de Paris, sob pena do acordo entre Mercosul e União Europeia não ser celebrado. Felizmente, para a sociedade brasileira, contra a orientação de um governo que se revela ignorante e obtuso em matéria de aquecimento global, contamos com o apoio da sociedade internacional. Esse foi o professor Pedro Dalari, que conversou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.